Gênesis capítulo 1, versículo 28. Esse é um texto bíblico que ele deve ser frisado, ele deve ser marcado na Bíblia e na tábua do seu coração. Ele é um texto que todo cristão ele precisa descobrir essa revelação. A partir do momento que nós descobrimos aquilo que Deus falou a nosso respeito, o nosso pensamento muda e nós não aceitamos mais pensamentos alheios, teorias que tentam deturpar aquilo que Deus falou a nosso respeito. Então, livro do Gênesis, capítulo 1, verso 28, o texto diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Esse versículo, ele aponta para o momento da criação do homem, o momento da criação da mulher, através da retirada da costela do homem. Entretanto, é maravilhoso quando essas palavras ela chega em nossa alma, ela vislumbra o nosso coração e traz o desvelo de toda a realidade e pensamento do que Deus tem ao nosso respeito. A primeira palavra ou a primeira ação de Deus quando Ele formou o homem foi abençoar. Perceba que diante de tudo aquilo que Deus vai fazer posteriormente, daquilo que Deus vai falar, daquilo que Deus vai manifestar, a primeira coisa que Deus fez sobre o homem foi abençoar. Antes de ele dar uma missão, antes dele chamar, antes dele mostrar o propósito, antes dele fazer tudo aquilo que tinha planejado para o ser humano, ele abençoou. Então isso significa que tudo que nós vamos fazer para Deus, que tudo aquilo que Deus planejou ao nosso respeito, tudo aquilo que Deus ordenar ou mandar nós fazermos, nós estamos debaixo da bênção dele. Isso é maravilhoso, isso é vislumbrante, porque sabemos perfeitamente que as bênçãos de Deus estão sobre nós. E verdadeiramente, quando Deus abençoa, não existe maldição, não existe nada que possa tentar retirar as bênçãos que Deus derramou ao favor da nossa vida. Então o homem recebeu o que precisava, antes mesmo de ele cumprir ou exercer as suas responsabilidades, ele está debaixo da bênção do Senhor. Depois que Deus o abençoa, que essa bênção recorre sobre nós, Deus agora ele dá algumas responsabilidades ao ser humano. Ele cria o homem com um propósito, e isso é necessário nós entendermos quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, porque nós fomos criados
Então, esse versículo, ele aponta para nós os pensamentos e os propósitos que Deus tem ao nosso respeito. Então, nesse versículo, o texto apresenta 4 propósitos de Deus para a nossa vida. A primeira ordem, ou primeiro propósito de Deus para o ser humano, é que o ser humano venha frutificar. É um propósito de Deus, é um desejo de Deus, é uma vontade do Todo-Poderoso, que todo homem, que toda mulher venha frutificar. A segunda coisa que o texto diz para nós é que todo homem também ele precisa multiplicar. A terceira coisa é que o homem precisa encher a terra e sujeitá-la. E a quarta coisa é que o homem foi outorgado por Deus esse propósito e esse poder de domínio. Isso é um propósito de Deus, que o homem e a mulher venham dominar. Dominar aquilo que Deus coloca nas mãos. Dominar os projetos que Deus outorgou sobre ele. Dominar os sonhos. Dominar os objetivos. Então, esses 4 propósitos nós precisamos cumprir aqui na terra. Nós precisamos frutificar, nós precisamos multiplicar, nós precisamos encher a terra e a sujeitar, e nós precisamos, bem verdade, dominar. Então recai sobre nós agora a responsabilidade de cumprir aquilo que Deus designou o homem. Então Deus ordenou o homem, Deus outorgou sobre o homem e sobre os seus ombros essa responsabilidade, a responsabilidade de frutificar, essa responsabilidade de multiplicar, essa responsabilidade de encher a terra e essa responsabilidade de dominar. Posteriormente, Jesus veio trazendo essa reconfirmação de Gênesis capítulo 1, verso 28. Tanto isso, que quando você ver João capítulo 15, verso 5, Jesus dizendo: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto, pois sem mim nada podereis fazer. Já no verso 16, Jesus disse: não foste vós que me escolhesse, mas fui eu que vos escolhi e designeis para que vades e dê fruto, e esse fruto permaneça, e tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, o Pai te conceda. A gente precisa aprender 3 coisas nessas palavras de Jesus. A primeira coisa, que Jesus nos chamou. Não fosse nós que auto nos escolheu, não fomos nós que escolhemos Jesus, foi Jesus que nos escolheu. A segunda coisa, Ele nos escolheu com um propósito, Ele nos escolheu com um objetivo. E qual foi o objetivo que Jesus nos escolheu? Para que nós venhamos dar fruto. Eu sei que uns Deus chamou para ser profeta, outros Ele chamou para ser bispo, outros Ele chamou para ser evangelista, outros Ele chamou para ser pastor. Entretanto, existe chamado específico que engloba todo o funcionamento da igreja. Significa que, independente do chamado específico que Deus te comissionou para você exercer como ministro dentro da igreja, todos os cristãos foram chamados para frutificar e para dar fruto. Esse chamado é sem acepção de pessoa. Esse chamado engloba e traz todo ser humano, todo cristão, mediante essa responsabilidade para frutificar. E a terceira coisa
que Jesus deixa bem notório para nós é que esse fruto venha permanecer. Então não é só frutificar, eu preciso que o fruto que Deus permitiu que eu venha dar, esse fruto tem que permanecer. Logo, se esse fruto Jesus está dizendo tem que permanecer, Ele está dizendo que existe fruto que dá e depois de alguns dias esse fruto evapora. Alguns ficam podres, alguns o inimigo rouba. Então eu preciso perfeitamente fazer com aquilo que Deus colocou sobre a minha vida para eu frutificar. E não é só eu frutificar, eu tenho que zelar, eu tenho que proteger, eu tenho que cuidar, eu tenho que regar para que o fruto permaneça. Só que eu preciso chamar a sua atenção. Antes do fruto existe a raiz. Tanto que no verso 5 de João capítulo 15, Jesus disse: se nós permanecermos nele, e se ele permanecer em nós, nós daremos muito fruto. Isso aqui Jesus fala sobre um fundamento, um relacionamento, porque é sabido de todos os irmãos que no ciclo de crescimento das plantas frutíferas, o fruto é a última coisa a ser gerada. O ciclo recomeça ou começa com uma semente sendo plantada no solo. Quando começa a ser regada, essa semente começa a se romper. E quando ela se rompe, logo vai formando as suas raízes. Então a raiz vai crescendo continuadamente até a árvore crescer, ficando forte, ficando madura. Então só assim a árvore começa a dar fruto. Sem raiz, sem força e sem maturidade, uma árvore não tem capacidade de gerar frutos. Então eu preciso entender, eu preciso compreender. Se eu não tiver raiz, se eu não tiver força e se eu não tiver maturidade, eu não tenho como gerar fruto. Por isso alguns irmãos, eles não geram fruto. Por isso alguns irmãos, eles não frutificam na casa de Deus, porque ele não tem raiz, ele não tem força e ele não tem maturidade. Só que nessa dia o Senhor está nos chamando para que nós venhamos ter raiz, para que Ele dê a força necessária e a maturidade necessária também, para que nós venhamos gerar fruto para Ele. Porque quanto mais a árvore der fruto, mais raiz ela precisa. E quanto mais raiz ela tiver, mais fruto com certeza ela vai dar. Raiz faz o seu fruto permanecer. A raiz faz o seu fruto ser bom. A raiz faz a árvore ser boa. E quando a árvore é boa, com certeza o fruto também será bom. Quem sustenta a árvore é a raiz, não é o fruto que sustenta a árvore. Todavia, eu preciso, como árvore de Deus, plantada na cidade de Dias Dávila, plantada em uma família, ter sobre mim a responsabilidade de gerar frutos para Deus. Então entenda uma coisa: aonde Deus te plantou é aonde você tem que frutificar. Na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, aonde Deus te colocou, não é para ser uma árvore frutífera, é para ser uma árvore frondosa, uma árvore que dá muito fruto. E verdadeiramente, irmão, nós temos negligenciado esse chamado de Deus para a nossa vida, porque muitas vezes nós achamos que só estar dentro da igreja, só cumprir as doutrinas, só vivenciar os dias de culto, verdadeiramente estamos cumprindo todas as responsabilidades de Deus. E isso não é. Deus requer demais de nós.
Deus quer coisa além das nossas vidas. E uma das coisas que criança foi chamado, que adolescentes foram chamados, que homens foram chamados, que mulheres foram chamados, que todos os cristãos foram chamados, é para gerar fruto, é para dar fruto diante da casa do Senhor. Então a frutificação de Deus começa pela nossa vida. Existe uma palavra, uma semente de Deus em seu coração, e o Espírito Santo, ele tem a responsabilidade de regar, de molhar, para que esse fruto comece a ser manifestado a favor de nossa vida. Ele planta a semente em nosso coração. Então, em seu coração existe uma semente de Deus, e o Espírito Santo todos os dias vai regando, vai molhando. Por isso, muitas vezes você não quer, mas o Espírito está molhando, te dando força, te criando raiz, te dando capacidade para você gerar fruto no reino de Deus. O seu coração é uma ponte de conexão entre você e Deus. É por isso que ele está dizendo: tem que ter raiz, tem que ter relacionamento, tem que ter fundamento. O Senhor está nos chamando, irmão, para ter fundamento com Ele, porque não adianta dar fruto se nós não tivermos raiz bem preparada. Até porque a árvore não vai crescer, não vai ter galhos, não vai ter folhas, e principalmente não vai dar fruta. E Deus está dizendo: ei, eu estou chamando a minha igreja para um relacionamento, para a minha igreja criar raiz comigo, porque quando a luta vem, quando a tempestade vir, quando os ventos impetuosos, veementes soprar sobre essa árvore aí, você não vai desistir, você não vai retroceder, e você não vai voltar atrás. É tanto pertinente que Salmo de número 1, o salmista diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pois tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Verso 3: é comparado o homem que foi plantado junto a ribeiros d'águas. Escute isso aqui. A primeira coisa que o salmista diz para nós é que nós somos uma árvore plantada junto à corrente de águas. Olha para cá, ele está dizendo: o mundo pode secar, mas a igreja continua cheia. O mundo pode passar por sequidão, mas a fonte inesgotável, a água que desce do trono de Deus, que Ezequiel experimentou, a igreja não vai morrer na sequidão, porque a igreja não depende de água da embasa. A igreja necessita da água que vem do trono de Deus. Quem sabe você veio aqui seco, mas você veio para o lugar certo, porque hoje o rio de Deus começa a emanar sobre a tua vida. A tua árvore não vai morrer seca, porque você foi plantada de junto à corrente de água. Tem água para a tua vida, tem água para o teu ministério, tem água de Deus para o teu casamento, tem a presença de Deus para a sua vida. A segunda coisa que ele diz: dá fruto na estação própria. Escute isso aqui, por gentileza. Você não depende de estação para frutificar. Em todas as estações, porque você está plantado no verão, você frutifica no inverno, você frutifica no outono, e você frutifica na primavera. O segredo é: todas as árvores que estão plantadas junto a ribeiros de águas de Deus, dá fruto
do ano todo. Janeiro dá fruto, fevereiro dá fruto, frutifica. Olha para cá, não existe ambiente que impeça de você frutificar. Quem sabe você está dizendo: pastor, eu estou em uma rua muito dificultosa, eu estou em uma cidade que só é escassez, eu estou em uma família que é amaldiçoada. Olha para cá, Deus te plantou na cidade certa, Deus te plantou na rua certa, e Deus te plantou na família certa, porque aonde Deus te plantou é aonde você vai frutificar, é aonde você vai crescer, é aonde você vai dar fruto em todas as estações do ano para Deus. Terceira coisa, o salmista diz que as folhas, elas não caem, o vento vem, mas não derruba aquilo que Deus levantou. A tempestade vem, mas não destrói aquilo que Deus levantou. Olha para cá, por favor. Todo fruto que você vai dar vai permanecer. Todo fruto que você vai dar, o diabo vai querer derrubar, mas eu tenho uma palavra profética para a tua vida. O diabo não vai derrubar teu casamento, o diabo não vai derrubar tua família, o diabo não vai derrubar teu ministério. Eu sei que ele luta de dia e de noite para derrubar, mas Jesus está dizendo: aquilo que eu levantei, o diabo não tem o poder de derrubar. Levanta a sua mão para eu profetizar a quarta coisa dentro desse Salmo 1. E o texto diz para nós que tudo que você fará, você vai prosperar. Tudo que você fizer, você vai prosperar. Você não é qualquer pessoa, você é uma árvore plantada em ribeiros d'água, que dá fruto na estação própria. As folhas não vão cair, e tudo que você fizer vai prosperar. Tua empresa vai prosperar, o teu estudo vai prosperar, a tua faculdade vai prosperar, os teus sonhos vão prosperar. Tudo aquilo que você fizer para Deus, receba essa palavra, vai prosperar. É dever de todos os cristãos dar fruto para Deus. Agora eu começo a entender que eu tenho responsabilidade no reino de Deus. Eu começo a entender que Deus me chamou, mas Ele não me chamou para eu ficar só sentado na igreja. Ele não me chamou só para eu ficar num banco cultuando e depois ir embora. Deus nos chamou para que nós venhamos dar fruto. Ei, você precisa prosperar, você precisa frutificar. A minha pergunta é: o que é que você tem feito para que o reino de Deus venha dar fruto? O que é que você tem feito para que essa igreja venha frutificar? Chega de cruzar os braços, chega de não querer mais assumir as responsabilidades que Deus ortogou. Deus está olhando para você. Deus vai cobrar tudo aquilo que Ele ortogou e nos responsabilizou para nós cumprirmos aqui na terra. Ei, é dever de todo cristão frutificar. É dever. E como eu posso frutificar, pastor? Olha para cá. É muito fácil você frutificar. É muito fácil você dar fruto. Eu vou usar uma ferramenta que todos os irmãos que estão aqui, ou a maioria, usam, que é a internet, as redes sociais. Você pode usar as redes sociais como uma ferramenta de Deus para você dar fruto. Quantas pessoas você convida pelas redes sociais para vir para o culto? Quantas amigas você fala de Jesus através das redes sociais? Ei, Deus está dizendo: usa as redes sociais para você dar fruto para mim. Começa a dar fruto dentro da tua casa.
Comece a dar fruto na sua rua. Comece a dar fruto convidando as pessoas, os parentes, para vir para a igreja. Eu sei que você vai dar muito fruto dentro dessa igreja. Eu sei que você não é árvore estéril. E se foi estéril, foi até hoje. Porque aonde Deus te plantou, na sua casa, na sua igreja, foi para que você venha frutificar. Então eu preciso impactar o mundo através do evangelho. Eu preciso assumir a minha responsabilidade, o meu dever. Por isso Paulo diz, Romanos capítulo 1, verso 16: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para todos aqueles que crê. Ei, fala do amor dele. O poder dele é manifestado quando você fala da palavra dele. Deus está dizendo: eu vou colocar pessoas no seu caminho para você frutificar. Eu vou colocar pessoas na sua caminhada para você falar da minha palavra, para você falar. Ei, para de desculpa. Chegou o momento da igreja frutificar dentro desse território. Precisamos trazer resultado para Deus. Precisamos fazer alguma coisa para Deus. Porque nós fomos chamados, irmão, para frutificar. Deus olhou para você, porque Ele sabe que você é uma árvore frondosa. Ele colocou uma semente em seu coração, porque Ele sabe que essa terra é fértil. Então arranca esse complexo de inferioridade, arranca essa incapacidade. Eu não sei quem foi que te falou, eu não sei se foi você mesmo que disse que você é capaz, que você não vai frutificar, que você não vai avançar. Eu repreendo todas as palavras no poder e autoridade que há do nome de Jesus, porque eu te comprovei aqui que você está debaixo da bênção de Deus, que a bênção de Deus está sobre a tua vida, e ninguém pode revogar, pode tirar a bênção que Deus derramou sobre a tua vida. Deus te separou para você frutificar. Deus te separou para você ser uma pessoa multiplicar nessa terra. Deus te chamou para você dominar. Então aceita o que Deus tem para a tua vida, porque é muito perigoso você passar anos na igreja e não frutificar. É muito arriscado você não fazer nada para Deus. Deus vai cobrar. Ei, o desobediente, ele não dá fruto, porque todas as pessoas que desobedecem a Deus é uma árvore infrutífera. E é perigoso, irmão, a gente não sair daqui nesse dia impactado com o chamado de Deus para frutificar em nossa alma. Ei, você vai sair já pelas ruas evangelizando. Você já vai chegar em casa falando do amor de Deus. Você já vai botar lá em seu status falando da grandeza de Deus. Nós temos aqui o nosso amigo Alan Cigano. Ele usa as redes sociais dele, vai no status dele, só fala de versículo da Bíblia, só fala do amor de Deus. Deus está despertando a igreja, Deus está despertando a nossa vida. É tempo de anunciar o evangelho, é tempo de frutificar, é tempo de sair da cadeira das quatro paredes, impactar o mundo através do poder de Deus a favor da nossa vida. É perigoso nós não frutificarmos. Nós devemos cumprir o chamado de Deus. Lucas capítulo 13, do verso 6 ao verso 9, conta para nós que um homem possuía uma vinha, e foi plantado na vinha uma figueira. Só que todas as vezes que o homem chegou próximo à figueira, ela não dava fruto. Interessante que já tinha um certo tempo ele dando fruto, ou melhor dizendo, ela plantada.
Porque na cultura judaica, ou na lei de Deus, Levítico capítulo 19, verso 23 a 25, vai dizer que o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano dos frutos, eles tinham que recolher e dar para Deus. E o quarto ano, ele tinha que fazer um sacrifício específico para o Senhor. Só a partir do quinto ano que eles poderiam fazer a sua colheita para si mesmo. Só que no quinto ano não tinha fruto. No sexto ano não tinha fruto. 8 anos se passaram e aquela figueira não estava dando fruto. Ei, interessante que o agricultor mandou cortar, o vinhateiro mandou tirar. Só que aquele que cuidava da vinha dizia: vamos dar mais uma oportunidade, porque se ela não der fruto, ela será cortada. Tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos é para a gente frutificar. E quando a gente não frutifica, Deus manda cortar. Ei, quando a gente não frutifica, Deus corta. A gente tem o dever, a gente tem a responsabilidade, porque Ele disse: não pode ocupar a terra inutilmente. Estava lá ocupando a terra inutilmente. Quem não frutifica, ocupa a terra. Quem não frutifica, ocupa o lugar das pessoas. Mas Deus não te chamou para trazer prejuízo, porque quem não frutifica só traz prejuízo. Quem não frutifica só traz contenda. Mas Jeová está dizendo: eu te coloquei como bênção, eu te coloquei para você frutificar, para você crescer, para você dar certo, para você ir muito além daquilo que muitas pessoas dizem que você ia conseguir. Mateus capítulo 21, a gente percebe minuciosamente os passos de Jesus, que ele adentra em Jerusalém, conhecido como a entrada triunfal. Ele é ovacionado, glorificado, exaltado. Depois dali ele vai no templo, e no templo ele expulsa aqueles que não viviam de santidade e veracidade com ele. Só que no versículo 18, o texto vai dizer para nós que Jesus e os seus discípulos tiveram fome. Só que quando eles avistaram uma figueira de longe, eles observaram que era bonita, porque tinha folhas. Só que quando ele se aproximou, não tinha fruto. E o texto diz para nós que Jesus amaldiçoou a figueira. Ei, nós estamos arriscados. Se nós não frutificarmos, nós temos o dever, a responsabilidade, não só de viver de aparência. Jesus está dizendo aqui que tem muitos irmãos que só vivem de aparência, que só tem folha, fala bonito, se veste bonito, tem um perfil de crente, mas não dá fruto. Jesus está dizendo: eu quero ver o teu fruto, porque a árvore, ela é conhecida pelo fruto, aquele que nós temos que dar. Ei, olha para mim, por favor. Jesus está despertando você. Jesus está dizendo: eu te chamei para você frutificar. Jovens, mulheres, homens, eu te chamei para você frutificar. É tempo de a gente despertar, é tempo de a gente entender que nós fomos chamados para frutificar. O meu chamado é dar fruto. Eu sei que as pessoas muito admiram aqueles que cantam, aqueles que pregam. Só que eu preciso também entender que eu fui chamado para frutificar. Você precisa entender. Você foi chamado
para frutificar. Você precisa compreender que você tem responsabilidade no reino de Deus, e que você foi chamado e escolhido por Senhor, ou pelo Senhor, para frutificar. Tudo que Deus coloca em nossas mãos, temos que frutificar. Nós não podemos devolver da mesma moeda. Nós precisamos entregar multiplicado. Você tem a capacidade que você precisa, porque tudo aquilo que você precisa para frutificar, Deus já te deu. Tudo aquilo que você precisa para você prosperar, Deus já te entregou. E Deus te entregou é porque Ele sabe que você tem potencial, Ele sabe que você tem condições, Ele sabe que você tem capacidade. Não, Deus não importa com a quantidade. O que importa é a qualidade do fruto que eu estou dando. Muitas pessoas dão fruto podres, de vez. Só que Deus está dizendo: o fruto que eu quero de vocês são frutos de qualidade, porque a minha bênção é de qualidade, a minha presença é de qualidade, a minha inteligência, a minha capacidade, o meu propósito, o que eu derramei sobre a tua vida, já é necessário para você reger e trazer fruto de qualidades. Gera fruto de qualidade para Deus. E o fruto que você gerar de qualidade, esse fruto precisa permanecer. O momento mais adequado para frutificar é no momento da crise. O momento mais gostoso de dar fruto para Deus é no momento da crise. Enquanto na crise muitos estão perecendo, muitos estão morrendo, outros estão na crise dando fruto, prosperando e avançando. Por isso, quando José teve 2 filhos, o primeiro nome ele colocou Manassés, que significa: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ele está falando do ardiz, ele está falando da humilhação que ele passou. Deus fez José esquecer de todas as humilhações que ele passou. Por quê? Porque a bênção que Deus vai derramar sobre a tua vida é muito melhor e maior do que o tempo de humilhação que você passou nessa terra. A bênção de Deus vai suprir a humilhação. A bênção de Deus vale muito mais do que o período de humilhação. Quem sabe hoje você está sendo humilhado, está sendo ridicularizado, e Deus está dizendo: espera, aguenta firme, espera mais um pouco, porque estou chegando com a minha bênção para derramar sobre a tua vida. Segundo filho se chamar Efraim, que significa: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. No momento da aflição de José, Deus fez crescer. No momento da aflição de José, Deus fez José. Gênesis capítulo 26, quando a fome começa a assolar quase o mundo inteiro, a potência mundial era o Egito. Egito que todo mundo corria para lá, descia para lá, porque lá tinha trabalho, tinha renda, tinha alimento. Só que quando Isaac vai descer, Deus o repreende.
porque nem todos os lugares Deus quer que você vá. Aprenda uma coisa: quando Deus quer te prosperar, não importa o ambiente, não importa o lugar, o mais importante é que a bênção de Deus está sobre a tua vida. Aonde muitos erraram, é aonde você vai acertar. Aonde muitos caíram, é aonde você vai ficar de pé. Aonde muitos falharam, é aonde você vai dar certo. Aonde muitos negligenciaram, é aonde você vai frutificar. Todos desciam para lá. Deus repreende Isaac, manda Isaac ficar na terra de Gerar. E o texto diz para nós que Deus ordena a Isaac semear naquela terra. E verso 2 do capítulo 26 de Gênesis diz para nós que naquele mesmo ano que Isaac semeou, ele colheu 100 vezes mais. Se prepara, porque essa crise não é para te matar, essa crise é para você frutificar. Se prepara, que esse coronavírus não veio para te matar, esse coronavírus veio para você dar fruto para Deus. Se prepara, essa luta não veio para acabar com tua reputação, essa luta veio para extrair de você a capacidade, a inteligência que Deus ortogou sobre a tua vida. É tempo de frutificar. É tempo de frutificar. É tempo das crianças frutificarem. É tempo dos adolescentes frutificarem. É tempo dos jovens frutificarem. É tempo dos homens frutificarem. É tempo das mulheres frutificarem. É tempo de você frutificar. Não vai ter largata que vai impedir a sua frutificação. Não vai ter ervas daninhas que vai impedir dessa árvore dar fruto, porque Deus já derramou a bênção sobre você, porque Deus já ortogou, já ordenou para você frutificar, para você prosperar, para você ir muito além, para você dar certo. Ei! A bênção de Deus já está sobre a tua vida. Vamos frutificar? Vamos frutificar. Deus vai requerer de nós frutos, irmãos. Dons espirituais não salvam ninguém, mas o fruto chama a atenção do Senhor. Você foi chamado para frutificar. Frutifica no colégio, na faculdade. Frutifica no trabalho. Frutifica no aniversário da família. Frutifica. Frutifica nessa luta. Frutifica nesse caos. Não é tempo da igreja cruzar os braços. É tempo da igreja frutificar. É tempo de você frutificar. É tempo de você crescer. É tempo de você ir muito além. Uma igreja ousada, verdadeiramente assusta o mundo. O mundo assusta quando uma igreja ousada, corajosa e que frutifica abala o mundo. Vamos frutificar. Vamos frutificar. Você não vai vir mais sozinho, você vai trazer pessoas para a igreja. Você vai contar dizendo que falou do amor de Jesus para a sua família, e a sua família aceitou Jesus. Use a amizade, use as ferramentas, use os meios para frutificar. Eu vou repetir isso aqui.
você tem a capacidade necessária para dar fruto. Segunda coisa, Deus te chamou para frutificar. Alguma coisa você tem que fazer, alguma coisa você tem que sobressair. Ora, busca orientação ao Espírito Santo e Ele vai te conduzir a orientar para você frutificar dentro dessa igreja. Coloque a mão em seu coração e curve a sua cabeça. Eu quero orar por tudo aquilo que bloqueia de você frutificar. Eu quero orar. Quem sabe é os seus traumas. Quem sabe é o complexo de inferioridade. Quem sabe são as crenças limitantes. Quem sabe foi alguma palavra. Quem sabe foi algum acontecimento. Quem sabe foi um olhar que te machucou, e por causa disso você parou de dar fruto. Só que nessa parte, tudo aquilo que impede de você frutificar, seja quebrado agora, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Toda barreira da sua mente, toda barreira do seu sentimento, toda barreira do seu coração. Você tem medo das pessoas, o que as pessoas vão falar. Você se acha pequeno. Ei, é essa árvore pequena que vai dar muito fruto, irmão. É essa árvore que ninguém vai dar nada, que Deus vai fazer frutificar. Então, em nome de Jesus, aceite o chamado, aceite aquilo que Deus te chamou para frutificar. Vamos adorar.